perdidos no tempo. E eu gostaria que, para a introdução, nós pudéssemos ler esta passagem que nós encontramos no livro de Lucas, no capítulo 54 até ao versículo 57. Lucas 12, 54 ao versículo 57. Vamos ver aqui uma acusação que Jesus fez e, por que não dizer, continua a fazer àqueles que não estão atentos ao tempo. Vamos então ler o texto que diz assim, do versículo 54 ao 56. E ele também dizia à multidão: quando vedes subir uma nuvem do oeste, imediatamente dizeis: lá vem chuva. E assim acontece. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis: haverá calor. E assim acontece. Hipócritas, podeis discernir a face da terra e do céu, mas como não discernis este tempo? Sim, e porque vós mesmos não julgam o que é certo. Reparem que, desde pequenino que eu me lembro, já os meus avós, e também ainda me lembro dos meus bisavós, eles tinham uma facilidade incrível em conhecer os tempos, o tempo. Olhavam para o céu e eles conseguiriam discernir. Mas, quando Jesus falou aqui para os líderes religiosos, para os seus ouvintes, em especial os líderes religiosos, estes tinham muito mais conhecimento científico e cultural do que tinham os meus avós. Porque eles conheciam aquilo que os meus avós não conheciam. Mas a verdade é que, como disse Jesus, quando eles anunciavam chuva, a chuva vinha. Quando anunciavam calor, o calor vinha. Agora eles tinham um problema. Eram tão sábios em relação ao tempo físico, que ignoravam completamente o tempo espiritual. E é sobre isso que nós hoje vamos meditar. Nós vamos meditar que nós temos, no mundo, em que temos dois tempos. O tempo de Deus e o tempo de Satanás. E, como nós nos iremos aperceber, Satanás ele lutou com tanta sabedoria, e conseguiu mergulhar a maior parte da humanidade, para não dizer quase toda a humanidade, porque não é toda a humanidade, conseguiu mergulhar o mundo, as pessoas, os seres humanos, no tempo dele e deitarem para o contentor do lixo o tempo de Deus. A pergunta que nós precisamos fazer hoje e que nós queremos responder no decorrer desta mensagem é: estou eu a ser orientado no tempo de Deus, ou pelo tempo de Deus, ou pelo tempo de Satanás? Iremos ver. Que confusão! No mundo existem cerca de 40 calendários em uso, mas todos estes tipos podem ser classificados em apenas 3 categorias: calendários solares, lunares e lunissolar. Vejamos alguns desses. Temos o calendário chinês, temos o calendário maia, o calendário dos astecas, o calendário judaico, o calendário maçónico, o calendário inca, o egípcio, o calendário hindu, o calendário juliano, e temos também o calendário gregoriano.
Agora, nesta amálgama de calendários, em qual é que nós podemos e devemos confiar? No livro de Gênesis, Deus, conhecendo as coisas antes delas acontecerem, deixou-nos um verso que é o verso, eu considero um dos mais importantes da Bíblia. Depois dos estudos que eu tenho andado a fazer sobre o tempo de Deus e o tempo de Satanás, eu considero este versículo um dos mais poderosos da Bíblia. E merece ser sublinhado, merece ser memorizado. Vamos então para o livro de Gênesis e vamos ler o que é que nos diz Gênesis 1:14. Gênesis 1, versículo 14. Quem gostaria de ler? E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Muito bem. Nós vemos aqui que Deus colocou no espaço os astros. E Deus diz uma coisa muito interessante. Que eles deveriam ser para sinais, para tempos e para dias e anos. Tínhamos isto em mente. Deus, no primeiro livro da Bíblia, orientou os seus filhos que o relógio divino está no espaço. Então nós precisamos de nos orientar por estes dois ponteiros conhecidos como Sol e Lua. Agora há uma pergunta que eu quero fazer. Vocês acham que Satanás, ele quer? Vocês acham que ele deseja que nós sejamos orientados por estes dois ponteiros, este calendário divino? Acham que Satanás quer? Não quer. Porque Satanás, em tudo o que Deus fez, ele mexeu. E, infelizmente, a grande maioria do povo que se diz povo de Deus, nós vamos ver que ele deixou de estar orientado por estes dois ponteiros. Então retenhamos isto. Gênesis 1:14. Deus colocou de uma forma bem visível, não um calendário manuscrito, mas dois sinais visíveis no espaço, que ninguém os pode ignorar, que é o Sol e a Lua. Agora vamos ver algo mais. Deus, no livro de Jeremias, capítulo 6, versículos 16 e 17, ele diz o seguinte. Eu gostaria que encontrasseis a passagem. Jeremias 6, 16 e 17. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas. Ou seja, Deus está-nos a dizer: vocês vão por lá para o antigo. Qual é o bom caminho? Andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas. Mas agora, inspirados por Satanás, as pessoas que leem e ouvem dizem: não andaremos. Não andaremos nele. E agora notem o que é que Deus diz. Além de nos aconselhar, ele diz: também pus atalaias sobre vós. Ou seja, eu mandei-vos homens para vos instruir, atalaias.
e estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem, não escutaremos. Ou seja, o mundo hoje nem ouve a Deus, nem ouve os atalaias de Deus. Por isso Jeremias resumiu aquilo que o próprio Deus diz. No capítulo 18, 15, ele diz: contudo o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que não andassem por veredas afastadas não aplainadas. Reparem que o que é que aconteceu ao povo de Deus? Esqueceu-se de Deus. E agora nós vamos ver porque é que ele se esqueceu. Ele esqueceu-se porque deixou de ser orientado pelos dois ponteiros divinos. E quais são esses? Quem sabe? O Sol e a Lua. Veja o que diz a mensageira do Senhor neste livro, Manuscritos, Release 151, ela diz assim: se o povo escolhido de Deus, Israel, tivesse permanecido em seu lugar designado, como os repositários da verdade sagrada e eterna que viria ao mundo pagão, Jerusalém teria permanecido até quando? Até hoje. Mas eles eram um povo rebelde. E quando Deus fez tudo o que um Deus poderia fazer, até mesmo o envio do seu Filho unigênito, eles eram tão ignorantes das Escrituras e do poder de Deus que recusaram a única ajuda que poderia salvá-los da ruína. Este é o herdeiro. Disseram eles: venha, matemo-lo e a herança será nossa. Deus designou Israel para ser uma luz para os gentios, mas assim chamá-los de volta à sua lealdade. Mas o próprio Israel tornou-se cego, surdo às mensagens enviadas para abrir o seu entendimento. E Cristo declarou: o reino dos céus vos será tirado e dado aos gentios. Agora, o teste deve vir a todas as pessoas na face da terra. Reparem bem, Deus fez um teste com o povo de Israel. Falharam no teste. Não cumpriram aquilo que deviam. E agora Deus virou-se para quem? Para cada um de nós individualmente. E diz: agora o teste deve vir a todas as pessoas na face da terra. Aqueles que descem ao mar devem ter trabalho concedido a eles. A salvação deve ser feita conhecida nas cidades e no deserto. E os trabalhadores hoje são chamados para fazer o trabalho que Israel falhou a fazer. A glória de Deus deve ser revelada, a sua palavra estabelecida e o reino de Cristo estabelecido para dar libertação ao mundo. Então quem é que Deus chama hoje? Cada um de nós. E o que é que nós temos que fazer? O que eles deixaram de fazer. Agora notem que mais uma vez em Lucas 25, Jesus Cristo leva-nos sempre para os sinais que estão no céu. Para quê? Porque se nós não conhecermos os sinais que estão no céu, nós não vamos nos aperceber daquilo que se passa na terra. Por isso em Lucas 21, 25 ele disse: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E a mensageira do Senhor no livro Vida de Jesus, ela diz que estes sinais já se cumpriram em parte, porque eles vão novamente acontecer. Ainda sabem que no dia 7 deste mês tivemos, todos nós sabemos, a lua em sangue.
A grande maioria não conseguiu ver, foi um sinal. Mas vamos ver então, diz a mensageira do Senhor, eu vou avançar um bocadinho. Estes são slides. Vamos então agora ver uma coisa interessante. Vamos para o livro de Isaías. O livro de Isaías, capítulo 66 e versículo 22 e 23. 66, 22 e 23. É um versículo tão conhecido, mas tão conhecido, que por tão conhecido que ele é, nós às vezes não valorizamos. Vamos então ver o que é que nos diz o versículo 22 e 23. Quem é que quer ler estes dois versos? Pois diz o Senhor, assim como os novos céus e a nova terra que farei durarão diante de mim, assim a vossa posterioridade e o vosso nome durarão. E acontecerá que toda a humanidade virá durar diante de mim, desde uma lua nova até à outra, e desde um sábado até ao outro, diz o Senhor. Muito bem. Faço-vos uma pergunta. Esta passagem que nós acabamos de ler vai ser no mundo de pecado ou no mundo sem pecado? Sem pecado. Sem pecado. Que duas coisas é que Deus vai novamente restabelecer no mundo sem pecado? O sábado e a lua nova. O sábado e a lua nova. Agora faço uma pergunta. Se Deus vai no mundo sem pecado restabelecer a festa da lua nova, e se no mundo sem pecado ele vai restabelecer o sábado, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: porquê é que o sábado hoje se celebra e a lua nova não se celebra? É a pergunta que nós temos que fazer. Porque nos novos céus e na nova terra, nós vamos ter estas duas festas, uma semanal e outra mensal. Para quê? Para celebração destas duas festas. Agora, vamos fazer uma pergunta. Veja o que é que diz o Salmo 81, 2 a 4. Salmo 81, 2 a 4. E enquanto procuram, quão feliz eu fiquei um destes dias ao encontrar mais uma família que celebra também a festa da Lua Nova aqui em Portugal. Reparem o que é que Deus diz no Salmo. Ele diz assim: tocai trombeta na lua nova, no tempo designado, em nossa solene dia de festa. Agora verso 4. Pois este foi um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó. Vejam o que está aqui. Um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó. Reparem que eu faço uma pergunta. O sábado é uma lei do Deus de Jacó? É. A lua nova também o deve ser. Mas vamos ver isto mais em pormenor. Porque eu durante muitos anos ouvi dizer que a lua nova é obra do passado, foi crucificada na cruz. Terríveis mentiras que se pregam cada vez mais. Nós vamos hoje ver se ela foi crucificada na cruz. Vamos então para o livro de Neemias. No capítulo 9 e no versículo 13, vemos aqui que Deus dá ênfase ao sábado.
E veja o que é que diz. E sobre o monte Sinai descestes, e dos céus falastes com eles, e deste-lhes juízo retos e leis verdadeiras, e estatutos e mandamentos bons. E o teu sábado lhe fizestes conhecer, e preceitos e estatutos e leis lhes mandastes no ministério de Moisés teu servo. Nós iremos ver que há estatutos, há leis que não passaram. Em Êxodo 31, 16 a 18 diz: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações, por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e restaurou-se. E Deus deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Agora eu pergunto, o que é que veio primeiro? Cuidado com esta resposta. O que é que veio primeiro? Foi o sábado ou foi a lua? Quem me sabe dizer? Foi a lua. Porque é pela lua e pelo sol que veio o sábado. Se não houvesse nem lua nem sol, podia haver sábado. Como é que eu ia saber quando era sábado? Então a lua veio primeiro que o sábado. Agora pergunto. A lua, a festa da lua nova, segundo aquilo que nós vimos e lemos em Isaías 66, 23, ela vai durar por quanto tempo? Nos novos céus e na nova terra. O que é que lá diz? Lembra a passagem? Já esqueceram. Para toda a eternidade. Para toda a eternidade. E eu pergunto, e o sábado vai durar por quanto tempo? Por toda a eternidade. Então porquê é que aquele que veio em segundo vai continuar e bem, e é observado e bem, e porquê é que aquele que foi criado primeiro não é observado? Já vamos ver porquê. Vamos então para o livro de Números. No livro de Números, no capítulo 10, vamos ver o que é que deveria acontecer no capítulo 10 de Números e versículo 10. O que é que nos diz? Quem quer ler? Números 10, versículo 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Agora eu tenho um prémio para uma pessoa que tenha a coragem de me responder àquilo que eu vou fazer, a pergunta que eu vou fazer. Em que tempo estamos no calendário divino? Quem é que me sabe dizer? Eu vou dar um espaço. Em que tempo estamos no calendário divino? E faço-vos uma pergunta. Em que tempo estamos no calendário gregoriano? É Tani. É Tani. Hã? É Tani. Não. Hã? Sim, mas em que mês nós estamos do calendário divino? Vocês já viram? O povo de Deus não sabe em que tempo está no calendário divino. Nós estamos no 7º mês. Tishrei. Tishrei. Agora quero vos dizer uma coisa. Como é que no calendário gregoriano nós estamos em que mês? Em que mês estamos? Número 9. Agora, faço-vos uma pergunta.
Vocês sabem que o mês Tishrei, e quero-vos dizer que já iremos ver, Tishrei não é um nome bíblico, é um nome babilónico. Porque Deus nunca deu nem dias para os dias da semana, nem nomes para os dias da semana, nem nunca deu nomes para os meses. Ok? Metam isto na cabeça. Deus simplesmente diz o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Só há um dia que Deus deu o nome. Shabat. Descanso. Agora, eu quero vos fazer uma pergunta. Em que dia do mês, vamos dizer do 7º mês, nos encontramos nós? Acho que é o 4º ou 5º. Não, senhor. Estamos no 7º dia e estamos no 7º dia do sábado também. Hoje é o 7º dia de Tishrei, que eu prefiro dizer 7º dia do calendário divino. Agora vamos ver outra coisa. 7º mês, obrigado, irmã. 7º mês. Vocês sabem que no calendário divino existem 2 meses que são muito importantes para o povo de Deus. O primeiro, o mês da Bíblia. O 7º também. Agora quero-vos dizer uma coisa. Neste mês que nós nos encontramos, celebram-se 3 festas. Trombetas, o Yom Kippur e a festa dos tabernáculos. Sabem, voltando novamente, e já lá vamos, o povo de Deus esqueceu-se. Porque o diabo meteu-lhe na mente que isto era passado. Por isso é que está perdido no tempo. Se vocês chegarem junto de um pastor e lhe perguntarem, pastor, em que dia hoje estamos no calendário divino? Não sabe. Tem que pensar, tem que refletir. Agora eu pergunto, em que dia do mês de setembro, calendário satânico, nós estamos? 27. Agora, em que dia nós estamos no calendário divino? 7º dia. Estamos enganados no mês, estamos enganados no dia. Agora, eu queria que vocês lembrassem uma coisa que eu vos vou dizer. Como é que eu sei que estamos no 7º mês? Alguém me sabe dizer como é que eu sei que estamos no 7º mês? E como é que vocês sabem como é que estão no 7º mês? Setembro não foi alterado. O nome é Não, nada disso. Como é que eu sei? Como é que nós sabemos que estamos no 7º mês? Pela lua nova. É a lua. Se vocês não se guiarem pela lua, vocês estão enganados nos meses. Então quando é que foi a lua nova? No mês, deste mês, do calendário de setembro. Quem é que sabe? 20. Hã? Foi 20. Não foi no dia 20. 22. Foi no dia 21. 21. Foi no dia 21. Ok? Então, a partir do dia 21, começou o mês de quê? O 7º mês. Agora eu quero que vocês entendam, e vou-vos dizer aqui uma coisa muito importante, que eu apelo àqueles que o quiserem fazer. Sabem o que é que vai acontecer na próxima terça-feira? No calendário divino, que é o 10º dia. Leiam o que é que está no livro de Levítico 23, 26 a 32. É uma festa especial para o povo de Deus. E muito importante para o povo de Deus.
Vamos ver que festa é que é. Levítico 23, 26 a 31. Enquanto procuram, eu quero dizer que eu já tenho o calendário preparado, um calendário tal como nós nos devemos guiar. Já está preparado e vai brevemente ser imprimido, para que o povo de Deus saiba todos estes pormenores. Então vamos ver o que é que iria acontecer neste dia. Quem é que já encontrou? Levítico 23, 26 a 32. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês... Que é agora, aos 10 dias, o que é que vai acontecer? Dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e ofereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer a expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Por toda a alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda a alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu destruirei aquela alma do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, e estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Reparem, estatuto o quê? Perpétuo. Para quantas gerações? Todas. Todas. Em quantas casas? Todas as casas, todas as habitações. Sábado do descanso vos será. Então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde. De uma tarde à outra tarde celebrareis o vosso sábado. Quando é que começa o dia? Quando começa o dia? À tarde. Na viração com o sol. Então, o que é que o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, e eu em primeiro lugar, o que é que nós devemos fazer na terça-feira? Agora faço-vos uma pergunta. O povo de Deus precisava da expiação. A expiação era o momento de quê? De quê? Arrependimento, humilhação. Eu pergunto, hoje nós precisamos disso ou não? Não, hoje já não precisamos de expiação. Hoje, mais do que nunca, deveríamos nos humilhar como povo de Deus, reunir-nos em grupos, clamar a Deus como clamaram os discípulos pelo derramamento do seu Espírito, para que Deus nos ilumine. Mas sabem o que é que vai acontecer com a maioria daqueles que se dizem cristãos e que querem viver num mundo onde vão celebrar a lua nova? Este dia vai passar e nada vai acontecer. Agora vou-vos dizer, sabem o que é que vai acontecer no dia 15? No dia 15. Sabem o que é que vai acontecer neste mesmo mês? Nós estamos... É os tabernáculos. É o Sukkot. Agora eu pergunto, devemos celebrar a festa dos tabernáculos? Sabem o que é que diz irmão White? Bom seria. Isso não vamos falar numa outra mensagem. Bom seria que o povo de Deus celebrasse a festa dos tabernáculos. Mas agora vou-vos mostrar outra coisa. A seguir ao dia dos tabernáculos, ao final do dia dos tabernáculos, porque a festa dos tabernáculos vai demorar 7 dias. Ela vai do dia 21, aliás, do dia 15, melhor dizendo, até ao dia 21. Mas agora eu quero que vocês leiam comigo este verso, porque se calhar este verso já o leram várias vezes, mas nunca tomaram atenção a ele. Vamos para Levítico 23, 36. O que é que nós devemos fazer no 8º dia? A seguir à festa dos tabernáculos, que vai ser no dia 12 deste mês gregoriano. No mês de outubro, melhor dizendo. Vamos ver o que é que diz esse verso. Alguém quer ler esse verso? 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Escutem agora. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição é, nenhum trabalho servil fareis. Dia de quê? Proibição.
Não existe em mais nenhum versículo na Bíblia que foi proibido trabalhar. Nem no sábado Deus diz que foi proibido. Deus aconselha, mas Deus não proíbe. Então diz aqui claramente dia de proibição de trabalho. Meus amigos, isto é sério. A seguir à festa dos tabernáculos veio um dia de proibição. E quando eu falar, hoje não vou ter tempo para isso, quando eu falar sobre este dia de proibição, vocês vão dizer assim, meu Deus, como eu tenho transgredido o calendário divino e satisfeito a vontade de Satanás. Vamos avançar e vamos agora ver isto que é muito importante. Vocês sabem que nós estamos divididos no hemisfério. Vocês sabem que a linha do Equador é uma linha imaginária. Não existe uma linha do Equador. É uma linha imaginária. Mas porquê que existe a linha imaginária do Equador? Para dizer onde nós nos encontramos na linha do Equador. A Europa encontra-se a norte ou a sul do Equador? Quem me sabe dizer? A norte. Obrigado, irmã Manuela. O que quer dizer que nós, portugueses, estamos a norte do Equador. E porquê que isto é importante? É importante, sabem porquê? Porque o hemisfério norte e o hemisfério do sul é determinado pela linha do Equador e vocês sabem que quando é noite num lugar é dia no outro. Agora eu faço uma pergunta. Se não houvesse lua no céu, como é que as pessoas se guiariam nos meses? Vamos ver um pouco mais à frente. Veja o que Daniel profetizou. E eu só nestas últimas semanas é que compreendi este verso. Porque nós pegamos neste verso para dizer a alteração do sábado e também está certo. Mas não é isso. Vamos ver o que é que Daniel profetizou. Daniel 7:25. Ele diz assim: e ele falará um poder que iria aparecer, e ele falará grandes palavras contra o Altíssimo. Irá consumir os santos do Altíssimo. E agora notem. E intentará mudar os tempos e leis. E eles serão dados em sua mão até um tempo e tempos e a divisão de um tempo e metade de um tempo. Agora notem o que é que Satanás iria fazer. Através do homem do pecado que se iniciou com quem? Com Constantino. E que a seguir a Constantino começou-se a mexer. Vocês sabem em que é que Constantino mexeu? Na lei de Deus. Alterando o sábado para o domingo. Mas haveria alguém que viria após Constantino e iria mexer aonde? Nos tempos também. E quem foi esse alguém? Primeiro começou o imperador Juliano. Tentou mexer no calendário. Não deu certo. Surge depois um Papa, Gregório XIII. E o que é que ele fez? Inspirado por Satanás, ele alterou os tempos. E que alteração! Que alteração! Porque até o povo de Deus se submete a este calendário, meu Deus. Incrível isto! Agora vamos ver. Literalmente foi por meio de uma caneta pontifícia que o novo calendário foi instituído.
em fevereiro de 1582. Gregório XIII, no ano que nasce em 1502 e morre em 1585, assinou um documento determinando uma reforma da maneira de contar o tempo. Foi a inauguração do calendário que usamos até hoje. E é por isso que ele se chama gregoriano. Agora vamos ver o que é que ele mudou também. Ele vai mexer em quê? Dias, semanas, meses e anos. Com a mudança, esta mudança. Por isso é que Deus está a apelar a um povo, para que o povo acorde, o povo de Deus. Os 144 mil não podem mais ser conduzidos pelo calendário gregoriano. O povo de Deus tem que ser conduzido pelo calendário divino. Agora vamos ver onde é que eles mexeram. Repara, eles mexeram no início do dia. Quando é que o papado disse que o dia começa? À meia-noite. Quando é que ele diz que começa a semana? Segunda-feira. Quando é que ele diz que se inicia o mês? O dia 1. Quer haja lua nova, quer não haja lua. E quando é que ele diz que o ano se inicia? Em janeiro. Janeiro. Tudo errado. Tudo errado. Agora eu pergunto, o povo de Deus está confuso. E onde é que isto está a levar o povo de Deus? Já vamos ver. Reparem que hoje até os judeus, os ortodoxos, caíram na armadilha. Porque para os judeus existem 12 e 13 meses. Existem dias com 29 e com 30 dias. Vocês podem ver isso. Para a Bíblia não. Para a Bíblia só existem quantos dias do mês? 30. Vezes 12, 360 ano. Mas quantos dias tem o ano do calendário gregoriano? 365. Agora vamos ver aqui uma coisa curiosa. Como vos disse, Deus não deu nome aos dias nem aos meses. Satanás trabalhou. Porque Satanás quis colocar no trono da adoração deuses pagãos. O primeiro dia, Saturno, para eles, é sábado. O domingo é dia do sol. A segunda-feira é dia da lua. A terça-feira é dia de Marte. O quarto dia é dia de Mercúrio. O quinta-feira é dia de Júpiter. E o dia de sexta-feira é dia de Vênus. Reparem, Deus não pôs no céu os astros para serem lembrados nem adorados. Reparem que aquilo que Deus pôs no céu para ser lembrados foi o Sol e a Lua. Porquê? Porque o Sol e a Lua vão nos ajudar nos meses, nas estações e nos anos. Ok? Bom, poderíamos avançar, mas eu tenho um pouco de pressa e não quero avançarmos muito mais. Vamos então agora compreender o que é que a mensageira do Senhor disse em Testemunhos, volume 5, página 24 a 26, capítulo 24, página 217. Ela diz assim: encho-me de tristeza quando penso a nossa condição como um povo. O Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. Vamos ver. O que é que nos separou de Deus? O que é que nos separou de Deus? A apostasia. E o que é a apostasia? A apostasia é afastar-se daquilo que é verdade e defender aquilo que é mentira. E ela continua. Pecado, o orgulho, a cobiça e o amor ao mundo têm habitado no coração sem temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós.
No entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo e que a paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as fronteiras. E agora notem o que ela diz. A igreja, e sabem a que é que ela se está a referir aqui? A que igreja? À católica? À adventista. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia. E está constantemente voltando para onde? Para o Egito. Todavia, agora notem, todavia, poucos ficam alarmados ou atónitos com a falta de poder espiritual. Quantos? Poucos. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda a parte. Satanás assim o deseja. Pastores que pregam o eu em lugar de Cristo desejam que seja assim. Os testemunhos não são lidos e apreciados. Deus tem falado a vocês. Luz tem sido derramada de sua palavra e dos seus testemunhos. E ambos têm sido desprezados e obedecidos. O resultado aparece na falta de pureza, consagração e fervente fé entre nós. Agora vamos ver. Vamos ver algo impressionante. Quando foi que Deus lembrou ao povo que saiu do Egito quando era o primeiro mês? Foi na Páscoa. Na Páscoa. E agora notem algo precioso. Deus disse, capítulo 12 de Êxodo, versículo 2 e 11. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, qual foi a festa que Deus instituiu para que nós lembremos que estamos no primeiro mês? A Páscoa. Agora eu pergunto, em que mês se celebra a Páscoa? No verdadeiro mês da Páscoa ou no falso mês? Estamos confundidos. E o povo de Deus diz, estamos na Páscoa, a Páscoa chegou. Que Páscoa que é, meu Deus? Abramos os olhos. Agora notem. Vocês sabem que, como vos disse, Deus não deu nomes nem a meses nem a dias. Antes, então de onde é que vieram esses nomes? Antes do exílio babilónico, aparecem alguns nomes hebraicos. Abib, Ziv, Etanim e Bul, provavelmente ligados às estações agrícolas de Canaã. Depois do exílio babilónico, os judeus absorveram nomes babilónicos. Nizam, Sivém, Elul e Quisleu. E um dia vamos estudar sobre isso. Agora diz aqui, Adonai nunca instituiu nomes para os meses. O calendário bíblico era puramente ordinal. Primeiro, segundo, terceiro mês, até o 12º. Os nomes foram adições humanas posteriores. Primeiro hebraicas, depois babilónicas. Vocês vejam que aquele povo, que era o povo hebreu, bebeu nesses calendários e estão a adotar esses calendários. Agora eu quero que vocês memorizem isto. Durante o exílio babilónico no século VI, porque até ao século VI, o calendário divino figurava. O povo de Deus mantia-se fiel a esse calendário. Mas vão acontecer 3 coisas para mudar o calendário. E o que é que vai acontecer? O Constantino e Édito de Milão, no ano 313 depois de Cristo,
o concílio de Niceia no ano 325 depois de Cristo, e o domingo no ano 321 é substituído por Constantino. Agora, para terminar, vamos ver aquilo que Israel literal fez, o Israel moderno fez o mesmo. E o que é que Deus diz? E eu agora vou ser mais rápido nestas passagens. O que é que Deus diz? E em Jeremias 32, 33 diz: viraram-me as costas e não o rosto. O que é que o povo de Deus? Viraram as costas. Não querem saber do calendário, ninguém entende calendário. Eu vim para a igreja, nunca ninguém me falou de calendário. Jeremias 2:27, o que é que diz? Porque me viraram as costas e não o rosto. Agora notem o que é que ele diz, Deus. Mas no tempo da angústia dirão, o que é que eles vão dizer? Levanta-te e livra-nos. Deus diz, no tempo da angústia eles vão se lembrar de mim. Têm-me virado as costas, viraram-me as costas. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. E veja o que é que Deus diz em Zacarias 1:3. E eu me converterei a vós. É necessário que nossa unidade hoje seja de caráter tal que resista à prova. E agora veja o que diz a irmã White. Fixem esta passagem. Temos muitas lições para aprender e muitíssimas para desaprender. O que é que ela diz? Temos que desaprender muita coisa que aprendemos. E eu estou a chegar a essa conclusão. Agora notem o que ela diz. Tão somente Deus e o céu são infalíveis. E agora notem o que ela diz. Quem acha que nunca terá de mudar uma opinião formada e nunca terá ocasião de mudar de critério será decepcionado. Ou seja, se eu me digo, não, eu não vou mudar. Deus diz, vai ser decepcionado. Rapidamente. Porquê é que o janeiro se chama janeiro? O janeiro é uma homenagem a Jano, o deus Jano. Porquê é que fevereiro é fevereiro? É uma homenagem a Februa, que era a deus da purificação dos mortos. Porquê é que o março se chama março? É uma comemoração, uma exaltação a Márcio, o marciano que era o deus da guerra. E poderíamos continuar, mas o tempo, agora quero mostrar-vos aonde é que tudo isto nos levou. Nós estamos aqui aonde? Dentro de igreja adventista. Aquilo que deveria ser o povo de Deus. E o que é que eles estão aqui a celebrar? Natal. O Natal. No entanto, suas origens remontam às mais antigas crenças da humanidade, como as comemorações do Império Romano pelo solstício de inverno no hemisfério norte. Portanto, hoje é normal, no dia 25 de dezembro, calendário satânico, comemorar-se o Natal. Para já não tem nada a ver, é uma festa pagã. Mas que mais é que o diabo conseguiu, além do Natal, para onde é que ele está a levar? O que é que está a acontecer? Vocês já ouviram falar isto? Quem é que já não recebeu até uma rosinha nas igrejas? E porquê que se celebra o Dia das Mães? A comemoração do Dia das Mães, como a conhecemos, se popularizou nos Estados Unidos a partir de 1914. Mas a sua celebração teve origem na Grécia e na Roma Antiga. Os cultos à adoração às divindades que representam as mães se realizavam nas festas primaveris gregas e romanas. Os cultos de adoração às divindades que representavam as mães se realizavam nas festas primaveris gregas e romanas. Algumas dessas divindades eram a deusa Reia, mãe dos deuses, e Cibele, a deusa mãe romana, conhecida também por Magna Mater. Eu pergunto, porquê é que o povo de Deus enverdou por este caminho? Mas sabem, não é apenas o Dia das Mães.
Que outras coisas já estão a entrar na igreja? Já ouviram falar? Semana Santa? E quando é que é esta Semana Santa? Quando é que é celebrada esta Semana Santa? A Semana Santa surgiu no século IV na Igreja Católica, como uma forma de lembrar os eventos que levaram à crucificação de Jesus, e se tornou uma das celebrações cristãs mais importantes ao longo dos séculos. Agora vejam aqui, o que é que aqui aparece? Queridos amigos, em que tempo estamos hoje? Jeremias, e eu queria que nós pudéssemos terminar com o versículo que nós encontramos em Atos, capítulo 3, versículo 20 a 21. Vamos terminar com esta passagem, aliás, e depois a leitura do livro Primeiros Escritos. O que é que nos diz o apóstolo Paulo ao escrever? Diz-nos assim: capítulo 3, versículo 20 e 21. Quem é que quer ler? 3, 20 e 21. E envie ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Reparem bem, Jesus vai ser retido no céu até quando? Até a restauração de tudo. Até à restauração de todas as coisas. Por isso é que Deus está a levantar os seus atalaias. Queridos amigos, eu gostaria, se vocês tivessem disponibilidade da parte da tarde, falar-vos dos jubileus da terra. É uma mensagem que vocês têm a certeza que nunca ouviram também. Para aqueles que nos estão a visualizar, agradeço desde já a vossa visualização. Eu quero pedir que Deus nos ajude.